E aí pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai começar a introduzir o nosso curso de mecânica nesse projeto aqui do AISH, o Ensino EQ. E para começar a introduzir, eu vou começar pelos cossenos diretores. A gente vai usar muito essa abordagem para dar as componentes de uma força, de um momento, de um vetor posição, porque a gente vai usar uma abordagem vetorial aqui na nossa resolução dos problemas. Então, para isso, eu vou começar falando sobre os cossenos diretores. Bom, aqui para iniciar a gente tem um plano cartesiano, certo? X, Y, Z. E vamos supor que nesse plano eu tenho um vetor qualquer chamado R. E aqui eu vou usar essa notação aqui para os meus vetores unitários, é x, é y e é z, mas você pode usar i, j, k, é a mesma coisa, da sua preferência. Então, eu tenho aqui um vetor r, e esse vetor r ele tem ângulos referentes aos eixos. Por exemplo, aqui em relação ao eixo x eu tenho um θ1, em relação ao eixo y eu tenho um θ2, em relação ao eixo z eu tenho um θ3, certo? Então, para iniciar, eu vou começar escrevendo esse vetor. Já, como todos sabem, né? Para descrever esse vetor, eu tenho o módulo do vetor de uma componente, a componente dele em x, eu vou chamar de z1, certo? Na direção x, mais o z2, que é o módulo da componente em y, é y, mais z3, o módulo da componente em z, né? E o vetor unitário em z, certo? Só que o que são esses módulos? Como que eu posso encontrá-los? Eles são exatamente o produto escalar entre o meu vetor R escalar com o meu vetor unitário do meu respectivo eixo. Então, como a gente sabe, o valor de um vetor unitário ele é 1, certo? E o produto escalar é o módulo dos dois vetores que eu quero saber e vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Então, como o meu vetor unitário ele é 1, eu sei que o produto escalar entre esses dois vetores é o módulo de R, o módulo do vetor unitário é 1, o cosseno entre esses dois ângulos, que é θ1, certo? É o ângulo entre eles dois. E a mesma coisa para os outros módulos. Esse aqui é o módulo de R, cosseno de θ2, que é o ângulo entre o vetor R e o ângulo e o eixo Y. E esse aqui é o módulo de R, cosseno de θ3, certo? A gente pode observar aqui que o módulo de R ele é um fator comum entre todos essas parcelas da minha equação, certo? A equação do meu vetor. Então eu posso botar ele em evidência. O que ficaria? O meu vetor R ele é o módulo de R, cosseno de θ1 é x, mais o cosseno de θ2 é y, mais o cosseno de θ3 é z, certo? Aqui a gente tem o módulo do meu vetor, né? E eu tenho essa outra parcela, mas o que ela é? A gente chama isso do vetor direção, ele que dá a direção desse meu vetor principal. Ele é composto pelos vetores unitários, certo? Ele é mais ou menos aqui, ó. Ele dá só a direção do nosso vetor. Então, a notação, como vocês viram, eu usei aqui, eu uso N. Então, o meu vetor R é o módulo de R vezes o meu vetor direção, N. E é isso. Aqui a gente definiu os nossos cossenos diretores e a gente vai usar muito essa abordagem, como eu falei, para resolução de exercícios. E agora eu vou resolver um exercício só para dar uma fixada nesse nosso conteúdo que a gente aprendeu agora sobre cossenos diretores. Bom, galera, agora a gente vai aqui para o exercício, tá?
E do que se trata? Eu tenho essas duas barras aqui, uma conectada com a outra, de segmento B, A e CA, certo? E as informações que a questão dá eu tenho uma força de 450 N sendo aplicada para baixo e o ângulo entre essas duas barras é de 30 graus, aqui ó. Então, o que é que ele pede na questão? Ele pede quais são as forças que estão atuando nessas duas barras, que elas fazem, né? Então, aqui a gente faz uma análise, né? E outra informação que dá é que o ângulo entre essa barra BA e a força aplicada é de 45 graus, certo? Então aqui, dando o nosso referencial como sendo X é Y, X positivo para cá e Y positivo para cima, a gente pode analisar os ângulos que estão aqui sendo feitos nessa estrutura. Aqui, por exemplo, botando aqui, eu tenho a força AC, né? A minha força AB está aqui, certo? E o que a gente pode analisar? Como aqui já está descrito, né? Esse ângulo de 30 graus aqui é o mesmo desse aqui, já que são opostos pelo vértice. E esse ângulo aqui, ó, é de 45 graus, certo? Então esse ângulo aqui, ele está oposto ao vértice a ele também, então é 45 graus, certo? E como a gente já tem aqui 45 graus desse aqui e 30 graus desse aqui, então o ângulo entre os dois eixos, como todos sabem, é de 90 graus, então o que falta para completar os 90 graus é esse de 15 graus, então a gente completa os nossos ângulos, como esse é oposto ao vértice a esse, então o ângulo que a força AC faz no eixo X é de 15 graus também. Então, a força AC faz um ângulo de 15 graus com X e de 75 graus com Y. E a força AB, ela faz um ângulo de 45 graus com Y e também 45 com X, certo? Então, vamos lá. Essa força de 450 N está sendo aplicada e vão surgir forças nessas duas barras. Essas forças que vão surgir, elas têm que ser iguais à força que está sendo aplicada, certo? Então, eu tenho que menos 450 newtons na direção é Y, esse menos indica que ele está sendo para baixo, uma força está sendo aplicada para baixo, certo? Então, menos 450 newtons tem que ser igual às forças que irão surgir aqui nas minhas bases. Lembrando que ainda não são problemas de equilíbrio, certo? Só são as forças que estão sendo aplicadas ali e que elas vão surgir nessas barras. Então, quais são essas forças? É a força AB e a força AC. A força na barra AC e na barra AB, certo? Então, como eu já expliquei na aula anterior, no passo anterior, sobre os cossenos diretores, eu botei que o módulo do vetor vezes o vetor direção é o que dá a representação daquele vetor, certo? Então, eu vou fazer aqui, módulo de F AC vezes o vetor direção de AC, certo? Mais o módulo de F AB, certo? Vezes o vetor direção dele. Quais são esses vetores de direção? Como a gente já fez a análise aqui dos ângulos, a partir daqui fica fácil, certo? O vetor, o NAC está aqui, né, junto com a força AC, e o NAB está aqui junto com a minha força AB, certo? Então, quais são essas direções? O meu vetor NAC, ele vai ser como eu já havia dito, a força AC ela faz um ângulo de 15 graus com o eixo X, então será o quê? O cosseno de 15 graus é X, na direção X, certo? Mas, como a gente pode ver que está totalmente no eixo positivo de XY,
E explicando aqui por que eu determinei essas direções, se você determinasse direções contrárias, iam dar diferença de sinal, mas aí ainda daria para saber qual o sinal correto que você, no final, você iria saber qual o sinal correto disso, certo? Então, por que eu determinei essas direções? Porque quando eu aplico essa força de 450 newtons para baixo, vocês podem perceber que eu estou puxando isso aqui para baixo, certo? E essa força, essa barra que está aqui embaixo, ela será comprimida. Como ela está comprimida, a força que está sendo aplicada é para cá, na barra, viu? Nessa direção. E a de cima, eu estou puxando, certo? Ela está comprimida a de baixo, ela está sendo tensionada, puxada. Então a força que vai ser aplicada é para lá, certo? Por isso que eu determinei essas direções. Se você determinasse outras direções, daria um sinal contrário, certo? Então, eu tenho aqui o cosseno de 15 graus, né, que é o ângulo que ele faz com o eixo X, mais o cosseno de 75 graus é Y. É a direção que ele tem com o eixo Y. Lembrando que a gente está num processo plano aqui, né, num problema plano, por isso que a gente só tem o eixo X e o eixo Y. Se fosse um 3D, a gente acrescentaria um eixo Z, um terceiro eixo. Certo? Então essa é a minha direção do meu vetor AC, da minha força AC. Agora o do meu vetor AB, eu tenho o quê? Ele está negativo tanto pro X quanto pro Y. E o ângulo entre os dois eixos é igual, ele faz o mesmo ângulo de 45 graus. Então, o menos, como está pro negativo, né? Menos cosseno de 45 graus é X, menos o cosseno de 45 graus é Y, certo? Agora, o que eu faço? O próximo passo é pegar essa representação dos vetores de direção que eu fiz e eu vou substituir lá em cima, certo? Só que a partir disso, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma análise do sentido que tudo que é do lado esquerdo da igualdade tem que ser igual do lado direito da igualdade, certo? Então, as forças que estão sendo aplicadas no eixo Y, elas têm que ser igual a essa força que está sendo aplicada aqui, certo? E as forças que vão aparecer aqui no eixo X, elas vão dar zero, já que nesse lado da equação eu não tenho nada. Isso quer dizer o quê? Que essas duas forças no eixo X, elas se anulam, certo? E essas duas forças aqui no eixo Y, elas vão ser igual a essa força que está sendo aplicada aqui, certo? Por isso que eu faço essa comparação. De um lado da equação tem que ser a mesma coisa do outro lado da equação, certo? Então eu vou fazer essa comparação aqui agora. Bom, como eu havia falado, eu fiz a comparação aqui entre as forças no eixo X e do eixo Y. Então, o que eu tinha, a minha força do FAC que eu tinha em X, com cosseno de 15 graus, certo? Menos a força de AB no cosseno de 45 graus, a parte em X da força AB tem que ser igual a zero, porque eu não tenho nenhuma força atuando em X, certo? E, como eu disse também, a análise para Y, do cosseno de 75 graus da força AC, certo? E o cosseno de 45 graus da força AB tem que ser igual à força que está sendo aplicada em Y, de 450 newtons, certo? Para baixo. Agora aqui, o que eu faço é apenas isolar as minhas variáveis. Eu vou isolar primeiro o FAB, o módulo de FAB é igual a o módulo de FAC vezes o cosseno de 15 graus sobre o cosseno de 45 graus, certo? Agora eu pego o meu FAB e substituo aqui. Como aqui para economizar um pouco de espaço, quando eu substituo esse FAB aqui, como eu tenho um cosseno de 45 graus multiplicando, eu vou apenas cortar esse cosseno de 45 graus, vai sobrar apenas o de 15 graus. Então vai ser o módulo de FAC, cosseno de 75 graus, menos módulo de FAC,
cosseno de 15 graus. Isso é igual a menos 450 newtons, certo? Nunca esquecer das unidades. Eu ponho o meu módulo de FAC em evidência, certo? Já que eu tenho nas duas parcelas da minha equação. E passo essa subtração aqui dividindo. Então, o meu módulo de FAC vai ser igual a menos 450 newtons dividido para o cosseno de 75 graus menos o cosseno de 15 graus. Esse valor aqui ele é menor que esse, né? Então vai dar negativo, vai cortar o sinal e vai dar positivo. E isso vai provar que a direção que a gente deu aqui para o nosso vetor estava correta. E é só, depois que fizer essa conta, você substituir esse módulo de FAC. Bem aqui você encontra também o módulo de FAB. E assim a gente termina o nosso exercício e essa nossa primeira parte sobre os cossenos diretores, que, como eu falei, a gente vai usar isso muito ainda em todas as resoluções de exercício para dividir as nossas forças, os nossos momentos, os nossos vetores diretores, né? Os vetores posições, quer dizer, e a gente vai usar ao longo de todas as nossas aulas e todos os nossos exercícios. Obrigado por ter assistido e é isso.